Boa noite a todos. Começo aqui a nossa segunda conversa, nossa segunda live dessa semana da Revolução do Feminino. A Dai falou de uma maneira linda e grandiosa, numa simplicidade eterna, numa sabedoria profunda. E agora a gente traz aqui a Ju Gittel, que é uma pessoa muito querida, que também traz sabedoria, profundidade, que também traz esse feminino presente como forma de cura planetária. A cura da mãe natureza, a cura dos filhos da mãe natureza. Tudo isso é abordado tão facilmente na presença da Ju, que vai falar aqui para nós. Eu abri a live anterior falando a respeito disso e eu gostaria de colocar aqui para que a gente se lembre sempre que hoje sim é o Dia Internacional da Mulher e nós estamos aqui graças ao trabalho e aos esforços das nossas antepassadas para que hoje nós estivéssemos de novo aqui compartilhando, não só entre mulheres, mas também com homens e falando livremente, mulheres falando livremente. Isso a gente deve para quem já passou e por todo o trabalho e luta que ainda está sendo feito agora. Porque como comentei, o Brasil, os números que a gente tem no Brasil, metade das brasileiras relatam assédio sexual no trabalho. A gente tem a cada 7 minutos uma vítima de violência doméstica. A gente tem a cada 7 horas e a cada 12 minutos. Os números são horríveis. A gente tem que mudar isso. A gente precisa mudar a nossa relação com o feminino de todas as formas possíveis. E quando a gente fala de empoderar a fêmea, não significa que a gente, mulher, a gente já não tenha mais que se preocupar com a manifestação feminina como ser humano. Não. A gente ainda precisa lutar. A gente ainda precisa estar forte, consciente, inclusive contra o machismo. E existem várias facetas do machismo. E existe faceta desse machismo em nós mulheres. Então eu peço aqui que à medida que a gente vai discorrendo todas essas lives, que a gente nunca se esqueça que o que inspirou a gente a esse momento, a essa semana, foi o feminino. O feminino em todos os seres. E a gente precisa empoderar toda forma de feminino. A Mãe Terra, nós seres humanos. A gente precisa empoderar homens com o feminino deles. A gente precisa empoderar mestres animais com o feminino. E a gente faz isso entrando em contato com o nosso instinto e a nossa intuição. Então eu quero deixar isso aqui muito claro, porque outra vez, embora a gente já tenha agradecido, e outra vez agradeço, ainda assim existe muito trabalho a ser feito, com toda a forma de feminino. E para falar desse trabalho, que é serviço, a gente vai chamar aqui a Ju de novo, para que a gente possa abordar um pouquinho mais disso. Só um momentinho, por gentileza. Juliana Gittel, aqui. Acredito que ela já... Só um momentinho, por gentileza, para que a Ju possa entrar. Ai, que maravilha. Boa noite, Ju. Oi, Paty, querida, tudo bem? Que bom estar com você aqui. Que maravilha, Ju. Muito que bom. Maravilha. Gratidão pelo convite, uma honra. Agradeço demais. Eu quero aqui, só para a gente poder honrar com cântico, quero lembrar sempre que, embora eu seja quem está vindo da palestra, da primeira, ou seja, que vai até a terceira, a gente sempre vai tentar colocar um cântico primeiro e tentar no sentido de que a gente possa escutar a vibração do canto. Ela é muito, muito importante para a gente realizar que muitas vezes as coraças que nós temos não estão simplesmente aqui na mente que questiona. Às vezes estão no coração que não é acessado. Porque quando a gente fala, por exemplo, para considerar o veganismo por causa do outro, e a gente tem resistência, é porque a gente não acessou o nosso coração. Porque a bondade está no coração. E quando alguém fala, olha, isso daqui que você gosta faz mal para o outro, a bondade do nosso coração faz a gente não gostar mais daquilo. Mas se essas coraças, se esses corpos continuam protegendo esse coração de poder exalar a bondade dele, é difícil. E essas vibrações de cântico ajudam.
Inclusive, no retiro, a gente vai falar sobre esse poder da gente cantar sobre os nossos ossos, que é um conto que a Clarissa traz no livro dela, mas isso a gente vai falar depois. E basicamente aqui eu canto para que a gente possa vibrar as nossas células de forma que o sabotador se retire e tudo que protege o nosso coração da empatia, da compaixão e da bondade possam também ser retiradas. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah. Gratidão, Ju, gratidão a todos que estão aqui com a gente. A Ju é uma amiga, é uma inspiração, é uma força da natureza, minha mentora pessoal no crudivorismo. Eu gostaria que ela mesma se apresentasse, porque ela tem muito mais propriedade para falar sobre tantos caminhos, porque geralmente eu tendo a enaltecer as qualidades que eu vejo nela, até subjetivas, ou principalmente as objetivas, mas eu também quero que ela fale das práticas. Por gentileza, Ju. Gratidão, Paty. Boa noite a todos. Gratidão pela presença de todos. E, bem, eu sou a Juliana Gui, Teoju. Trabalho com alimentação natural. Eu procuro, dentro do meu trabalho, eu acho que o foco, ou a minha missão, é trazer de volta os seres para o colo da mãe. É o que eu tento fazer no meu trabalho. Tirar as pessoas das mãos da mãe indústria, que é uma mãe muitas vezes maldosa e adoecedora, e devolver ao colo da mãe amorosa, da nossa verdadeira nutriz, que é a Mãe Terra. E eu faço isso através da alimentação viva, ensinando não só como preparar os pratos, mas ensinando como colocar isso na sua vida, que eu acho que é a parte mais complicada, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, tudo bem, eu sei fazer, mas e aí? Como que eu encaixo isso no meu dia? Né? Então, meu trabalho está muito ligado com isso, e tudo isso com o foco nessa grande regeneração que começa dentro da nossa célula e expande para a gente regenerar todo o planeta. É isso. Lindo, Ju. E sabe quando você fala né, colocando a mãe, eu sinto a indústria dentro dos contos, e por causa do retiro eu tenho revisitado mais ainda os contos, um círculo de mulheres online, enfim, mas eu tenho pensado muito na indústria, nesse lugar do feminino que não cuida, mas que na verdade adoece, e dentro dos contos como a madrasta malvada, sabe? Ela vem como se ela fosse cuidar, mas como se ela pudesse substituir a mãe, mas ela é a madrasta malvada. Então... Exatamente, eu vejo assim também, eu sempre faço esse paralelo na minha mente, nos meus devaneios pessoais. Exatamente, Ju. Ju, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui. É óbvio que essa semana ela foi dedicada ao feminino, por causa do Dia Internacional da Mulher hoje, mas o feminino num sentido mais amplo. E tudo que a gente vai fazer nessa semana é tentar abrir nossa consciência, não importa se a gente é homem ou mulher, para que a gente possa enxergar o feminino que está atrás de um muro de invisibilidade. A gente foi esquecendo muita coisa pelo meio do caminho, ou seja, a gente, humanidade, foi deixando para trás aspectos que antes eram parte da nossa vida cotidiana e que hoje são parte eventuais de algumas reflexões que nós fazemos em determinados grupos separados. E óbvio que essa separação tem causado impacto não só no próprio meio ambiente, que é a nossa mãe, mas também em nós mesmos. Então, eu queria que você falasse para a gente como você vê a Mãe Terra hoje? Qual é a tua visão? Porque você é uma filha próxima dessa mãe. E se você pode levar as pessoas para o colo dela, você sabe onde está esse colo. Então, tem muita gente que não consegue enxergar como que essa mãe está hoje. O que essa mãe te fala? Como que ela se apresenta? Você poderia colocar para nós essa visão? Sim. Sim, vamos falar disso. Eu queria fazer também essa relação do rompimento que nós temos com a mãe, com o rompimento desse feminino planetário,
sabe? Com a mulher, a fêmea, o feminino do homem, enfim, esse feminino está ferido. E na minha forma de enxergar, isso tem muito a ver com as feridas de Gaia, do ser terra, do ser vivo, né? Então, vou começar um pouquinho lá atrás, onde tudo isso começa. Eu queria apontar dois aspectos, né, desse nosso descolamento. O primeiro aspecto foi o domínio da agricultura. Então, tudo já começa pela comida. Um dia a gente foi nômade, né? Coletor, a gente vivia daquilo que a terra dava, a gente estava unificado com a floresta e com os animais. Éramos verdadeiramente todos um. E, de repente, o homem percebe que ele pode juntar um punhado de sementes, descampar um pedaço de terra, tirar o que a terra organizou e ali fazer da maneira que ele queria, ego, do jeito que ele queria, o que ele queria comer. E nesse momento a gente começa a dizer para nossa mãe, não, você não serve mais, agora é do nosso jeito. E aí a gente se torna sedentário, destruidor, a ponto de derrubar uma floresta. E toda essa desconexão está muito ligada à agricultura, à nossa comida, à forma que até hoje nós nos alimentamos cada vez pior, infelizmente, né? O homem, nesse momento que ele domina a terra, ele se vê superior. Ele entende que ele pode tudo, né? E ele deixa de perceber que ele é parte desse todo completo, perfeito, porque agora ele pode dominar. Sim. Então, nesse contínuo descolar, né, do organismo vivo terra, a gente foi se tornando especista e a gente instituiu esse racismo estrutural que a gente vive hoje de uma maneira lamentável. Então, primeiro o homem teve que piorar muito a si mesmo, para depois ele conseguir chegar nesse ponto de não se reconhecer no outro, né, nos outros seres. Sim. E a terra, que é essa nossa grande nutriz, nossa mãe que alimenta, né, os seus filhos, com esse como o leite que verte do nosso seio para os nossos filhos humanos, Sim. a terra é a nossa nutriz nessa existência. E ela é o feminino, né? Ela é a mãe que dá o fruto, que nutre. E quando eu rompo e eu desrespeito essa terra, eu rompo com o feminino da vida. Isso está interligado, né? Então, o que aconteceu? O homem intitulou a terra de improdutiva, escassa. Precisamos colocar sementes. Precisamos mexer nessas sementes que ela dá. Não está suficiente. Sim. E aí ele intitulou também a mulher de submissa, vulnerável. Fecha a perna, fala baixo, vivo atrás de um grande homem. Está tudo ligado. É o feminino que precisa ser curado de uma maneira geral, né? Uma maneira muito maior do que aquilo que a gente às vezes sente. Sim. Então, esse primeiro rompimento que eu trago é essa questão da agricultura, desse domínio que o homem se descolou daquilo que ele é, que é parte. E um segundo momento, que eu acho que é um grande rompimento, tá ligado, que foi assim, anulou sistematicamente a força da mãe, a força desse feminino, foi a própria igreja enquanto instituição, a igreja institucionalizada, porque ela colocou Deus é homem ou mulher? Uhum. Deus é homem e mulher. Deus é feminino e masculino. Uhum. E nos foi apresentado durante uma vida toda um Deus exclusivamente masculino. E a gente deixou de lado essa parte feminina, né, de Deus, que a parte feminina de Deus é a terra. Uhum. Então, quando você nasce, você é nutrido pelo leite materno perfeito, em água, em proteínas, em nutrientes, você não precisa de mais nada. Quando você sai desse seio da mãe terrena, quem te nutre é a deusa mãe, é a mãe terra, com tudo que vem pronto, ela já entregou tudo pronto. Basta a gente se servir dessa mesa farta. Mas com essa institucionalização aí da fé de um Deus masculino, caçaram-se as benzedeiras, as curandeiras, as herveiras, as bruxas, que eram, na verdade, as grandes conhecedoras do poder das ervas, da terra, da cura pela natureza, desse poder de autocura que o nosso corpo tem quando ele está conectado com a mãe. Sim. E essa simbologia de um Deus masculino anula o feminino.
corta a parte de baixo da árvore da vida, corta a raiz. E deixa essa mãe nutriz, as ervas, as bruxas, deixa todo mundo para trás. Sim. Isso reverbera, né? Nessa sociedade machista, especista, escravocrata ainda e desrespeitadora, patriarcal, né? Que desrespeita as leis da vida, da natureza. Então, assim, se a gente julga que a terra já não sabe mais jogar suas próprias sementes, a gente vai lá, devasta ela e faz do nosso jeito. E se a gente julga que as ervas não podem mais curar, a gente institui uma indústria farmacêutica que também é uma mãe madrasta, né? Sim. E se o alimento que vem pronto, a maçã, a rúcula, o brócolis, já não são suficientes, eu empacoto, eu enlato, eu engarrafo, eu cozinho. Porque o que está pronto não serve mais. E ao fazer tudo isso, eu exploro, adoeço e destruo, né? A terra feminina. Você sabe que, Ju, você trazendo que é praticamente você narra a história na tua retórica. E dentro dos estudos, quando a gente faz, especialmente sobre a gente pensando da onde surgiu Deus, da onde surgiu a deusa, no contexto da devoção e de como o homem, humanidade, se relacionava com esse mistério. No começo se falava de um matriarcado. E quando a gente fala em termos de história, o matriarcado some exatamente no ponto que você coloca, quando a terra pode ser manipulada, ou seja, quando o homem começa a penetrar a terra do jeito que ele penetra a mulher, e ele começa a explorar e colocar, tudo está verdadeiramente interligado. E quando a gente diz, eu vejo importante a gente colocar isso, a Ju trouxe para nós a questão da igreja. Quando a gente fala da igreja, a gente não está falando do Cristo. Eu algumas vezes me pergunto o que ele diria se ele voltasse hoje e visse tudo que foi feito em nome dele. Todo mundo que se matou, tudo que se dizimou, os impérios que surgiram e que acabaram em nome dele com outras civilizações. Inclusive, quando a gente pensa na época, por exemplo, de Portugal chegar no Brasil e os índios, que eram os mantenedores, os guardiões dessa terra, serem doutrinados dentro do cristianismo. A gente tem filmes sobre isso, literatura sobre isso, documentários sobre isso. Isso não foi só no Brasil, isso foi no mundo inteiro. Então, quando a Ju fala da igreja, é importante a gente lembrar que a gente não está falando do Cristo, do ame ao próximo como a ti mesmo. A gente não está falando da igreja como a primeira multinacional do planeta. Exatamente. E que corta essa conexão. E uma das formas que ela corta essa conexão também, ela coloca o homem para ajoelhar, para tirar o pé da terra, para não mais se enraizar na mãe. E cada vez que a gente começa a perder esse contato com essa terra, então acontece tudo que a Ju está colocando para nós. E Ju, é um material riquíssimo que você traz. E eu te agradeço por ser porta-voz dessa mãe, por ser essa filha tão próxima dela, capaz de trazer para nós o que a gente não enxerga. E que é tão importante que a gente veja. Ju, como é que a gente cura essa mãe? Já que do topo da nossa arrogância, como você falou, a gente manipulou. A gente hoje, uma vez em um dos sonhos, enfim, divagações, eu vi a gente fala assim, a Terra é um organismo vivo, mas poucos de nós conseguem realmente organizar essa ideia em termos visuais. Então vamos pensar esse chão é a pele de alguém. Vamos só para um exercício fazer isso. Imagina em cima da nossa pele a gente colocar asfalto. E imagina a gente colocar escavadeira. Imagina numa cirurgia de órgãos, em vez de ter uma anestesia geral e um especialista e um bisturi, a gente queimar essa pele. É isso que está acontecendo com a nossa mãe. E o que está embaixo dela também. É isso que está acontecendo com a nossa mãe terra. E, obviamente, isso tudo foi uma transgressão, algo que a gente fez. Então, Ju, tua jornada, o filho ficou doente. Porque quando um filho faz isso com a mãe, ou seja, quando a nossa humanidade faz isso para a própria casa dele, temporária, porque a gente não passa muito tempo aqui, é bom a gente lembrar disso, para esse lar temporário, para essa escola planetária, eu vejo que o filho também adoeceu. Como que é? Aonde está essa cura, Ju? Desenvolve mais isso pra gente, mesmo em outros lugares, ou seja, eu sei que você tem a fala muito livre. Vamos lá. Paty, assim, eu quero trazer muito a conexão dessa cura com o nosso prato. Por gentileza.
cura com o nosso prato. Porque enquanto o seu prato, o meu prato, não voltar a respeitar a grande mãe, se a gente não para tudo e volta a fazer agrofloresta, se a gente não voltar a comer milho e parar de comer cheetos com sabor artificial de milho, a gente não fala de cura do feminino. Porque é o respeito com a fêmea, porque todos os dias os nossos garfos e facas desrespeitam a maior fêmea, que é Gaia, que é a Mãe Terra. E aí a gente não vai conseguir se respeitar. E a gente tá nela, né? Nós somos parte desse maravilhoso organismo. A gente não é especial, a gente não tem o direito de destruir, de matar, de roubar nada de ninguém. Então, quando a gente mata as florestas, quando a gente introduz uma monocultura, quando a gente aceita os agrotóxicos, os industrializados, lotando as prateleiras dos nossos armários, a gente está rompendo com Gaia. Aí é um rompimento pessoal, porque eu não tenho que aceitar, eu posso ser resistência, mas eu aceito, eu vou lá e faço. A gente rompe com esse feminino de Deus, com esse feminino coletivo. E aí vão acontecer coisas tipo o quê? Pandemia. Esse evento da pandemia me fez refletir tanto, porque é um grito de socorro da Terra. Ela está sufocada pela nossa inconsciência e ela grita por socorro. E, gente, como que a gente lida com o vírus? Como sempre, a gente quer matar, exterminar e vencer o vírus. Nós estamos em guerra contra o vírus, né? Agora, o inimigo está dentro das nossas casas. Eu ouço essa fala e eu penso, e quando que teve fora? Onde que é fora? Exato. A Terra não tem fora, não tem dentro. Tá tudo dentro. Tá tudo dentro dela, dentro da gente, dentro das nossas células. Então, assim, a Gaia pede socorro. Esse feminino pede socorro, né? E para se curar, a Gaia fez febre. Nós estamos com aquecimento global. Gente, o que é a febre de um organismo vivo? A febre é para matar aquilo que está nos matando. Gaia tem febre, a Mãe Terra tem febre, porque ela quer matar os micro-organismos danosos. E assim, nos meus devaneios, eu vejo Gaia como corpo, nós, destruidores egóicos, como o vírus, e o corona como o sistema imunológico da Terra. Eu consigo ver dessa forma. Me perdoem aqueles que acham que eu estou exagerando, mas é a forma que os meus olhos veem. É uma analogia perfeita. A gente está tão centrado na gente mesmo que a gente não é capaz de ouvir esse clamor da Terra. E se o pensamento dos seres humanos acerca da vida no planeta ficou tão perdido da verdade, a ponto da gente ameaçar a existência de tantos seres, a Terra vai deixar a gente para trás. Gaia extermina a gente e segue. Ela segue. Ela segue porque ela é muito maior que a gente. O humano, ele estava lá confortável no seu poderzinho. Daí vem um vírus invisível. E tira essa confiança tétrica que o ser humano tem, quebra essa confiança nas nossas mentes e a gente se vê vulnerável. E nesse momento de vulnerabilidade, no medo de perder o poder, de perder essa força que a gente pensava que tinha, essa superioridade, a gente abre essa guerra. Eliminar, erradicar, matar. E não tem gente perguntando como que a gente vai conhecer esse ser invisível que está fazendo esse caos na nossa vida. O que a gente pode aprender? O que a gente pode melhorar? Onde a gente está errando? Que a gente se tornou tão vulnerável? Aí, de repente, eu vejo... Aconteceu uma coisa muito legal esses dias. É uma aluna do meu curso que está com 4 meses de alimentação viva, pegando firme, fazendo a coisa sério. Ela esteve numa casa, precisou fazer uma viagem, ficou com 14 pessoas, ela e o marido e mais 12. 12 contaminados, eles cuidaram e não manifestaram nenhum sintoma, não se contaminaram e ficaram o tempo todo lá. Então, assim, se o meu corpo está cuidado, eu convivo com o vírus, ele não é mais meu inimigo. Eu consigo lidar com ele, como eu lido com uma gripe. Sim. Então, gente, são os diabéticos, os hipertensos, os obesos, que são um grupo de risco. E se a gente cuidasse da vida para não existir diabéticos, hipertensos, obesos e etc., será que o vírus seria tão letal e a gente se sentiria tão fraco diante dele? Então, é sempre o mesmo caminho. A gente não cuida do primordial e depois a gente destrói. Vamos destruir. Essa é a grande resolução. Então, que o vírus nos acorde como esse grito de Gaia, para que a gente volte a olhar para ela, né? Que a gente volte
a ser, porque a gente deixou de ser, a gente ficou cego. E tudo isso tem a ver com o nosso alimento. A gente descola, né, da grande mãe, a partir do domínio da terra, da agricultura, e daí a gente descobre que a gente precisa arar essa terra e que nossos braços não são suficientes. Aí a gente escraviza os animais também. E aí a gente transforma a vida em coisa. A gente coisifica tudo, a gente desrespeita todas as leis universais que regem a vida. Aí a gente mata, destrói, escraviza. E essa objetificação, perdão, Ju, eu só quero colocar um Pode, ponto por favor. Dessa objetificação, porque tem muitas pessoas, muitas mulheres especialmente, que enxergam o veganismo como um ato feminista. E eu quero colocar aqui essa perspectiva para outras pessoas que não têm esse mesmo prisma de visão. Quando a gente coloca isso que a gente coisifica, nós mulheres já fomos objetificadas e somos ainda muitas vezes. Muitas Aí vezes. É fácil a gente entender isso que a Ju está colocando. Porque quando o opressor ele age enquanto comportamento. É óbvio que a gente pode chamar as vítimas por diferentes nomes, é óbvio que a gente pode chamar a agressão por diferentes nomes, mas o comportamento é o mesmo. E quando a gente se vê vítima de um mesmo comportamento, fica mais fácil a gente atuar em cima do problema. Como a Ju está falando, e o problema não vai ser a gente exterminar, o problema vai ser a gente solucionar a partir do cerne. E enquanto a gente não fizer isso, enquanto a gente não se perceber que do mesmo jeito que eu sofro sendo objetificada, da mesma forma que uma mestra-vaca sofre isso, que a mãe natureza sofre isso, da mesma forma que todas as vítimas se sentem iguais e que todas nós precisamos agir, e todos também, e todas, precisamos agir de forma aí no cerne da questão. Então, isso da gente realmente avaliar o comportamento, que é o que a Ju está colocando aqui, é para mim um guia de autoestudo. Porque enquanto a gente não fizer isso, Ju, de novo, fica sendo como você falou, está sempre do lado de fora. Está sempre lá fora, está sempre lá fora. E aqui dentro? Então, eu só queria colocar isso porque o veganismo tem esse lugar de feminismo e muitas vezes as pessoas não enxergam. E aqui eu coloco, ou seja, essa objetificação, o estupro da mestra-vaca, porque é um estupro. Eu não sei se as pessoas têm essa informação, mas na indústria hoje eles conseguem manipular até o sexo. Muitas vezes para quê? Para que só nasça a fêmea. Por que muitas vezes? Porque é mais caro quando é depois da primeira cria. É assim que funciona. Não vou entrar nesse detalhe, mas enfim, o comportamento, objetificar, estuprar, violentar, explorar, é esse o comportamento que a gente está lutando. E quando a gente começa a identificar o comportamento, a solução é mais fácil, porque a gente não está mudando nomes. Dá a impressão que a gente vive com vários problemas. E, na verdade, o nosso problema, o nosso desafio enquanto ser humano é atingir a nossa ignorância com conhecimento, a nossa insensibilidade com compaixão, o nosso egoísmo com altruísmo. Não importa o nome que a gente dê. Perdão, só queria colocar isso. Por favor, gratidão. Então aí eu vejo assim, sabe, que esse minúsculo vírus veio colocar a gente no nosso lugar, porque mostrou que o que está lá na China, o adoecimento dele é o meu adoecimento. E a gente não tem mais como não enxergar isso. Que a gente está interligado, que está tudo junto, que é tudo um. Né? Não dá mais para fingir que não viu. E isso é um chamado de volta da grande mãe. Ela quer nos alimentar nesse seio de amor dela. Sim. E, gente, o que isso tem a ver com o prato? Quando a gente volta a comer da terra, um simples suco verde que você começa a fazer de manhã, meu Deus, isso vai te reconectando com a mãe, vai te reconectando com as verdades da vida que a gente descolou, né? Desconectou. Quando eu dou para o meu corpo uma planta, um alimento cru, um alimento vivo, ele está cheio de algo que chama fótons. É a energia vibratória do Sol. O Sol manda uma energia cósmica que vibra. E através da fotossíntese é absorvido pelas plantas. A planta capta energia cósmica e traz para dentro dela. E quando a gente come, traz para dentro da gente. E isso faz um elo de reconexão entre nós e a mãe. E me muda de dentro para fora, auxiliado pela força da terra. Isso é uma das coisas mais lindas que eu vejo acontecer na vida dos meus alunos. Eles se transformam através de um suco verde.
Isso é maravilhoso. É a força que a Mãe Terra tem dentro da gente, se a gente permitir que ela entre em forma natural. Então, quando a gente come da terra, a gente está comendo luz solar condensada e nós somos energia. Essa energia cósmica das plantas ajuda a colar de novo, porque a gente descolou da mãe. A gente começa a colar de novo e a gente começa a respeitar de novo a mãe e respeitar automaticamente esse feminino sagrado que nós estamos desrespeitando. O que a gente tem na alimentação hoje, gente? Farinha, açúcar. Tudo tem farinha, tem açúcar, tem gordura vegetal. Aí a gente congela, pasteuriza, põe no micro-ondas, frita. Sim. A gente embala, enche o mundo de lixos e plásticos. A gente quer praticidade, a gente quer abrir uma comida pronta. Chega, Gaia clama a volta dos seus filhos. O feminino clama. Ela quer abraçar a gente de novo. Gente, quanto fóton tem numa pipoca de micro-ondas que a gente está dando para as nossas crianças? Quanta energia de cósmica, de luz e de vida, de reconexão tem ali, né? Olha, gente, eu vou falar uma coisa, perdoem-me os veganos, mas é muito legal abrir uma caixinha do hambúrguer do futuro. Só que ali não tem reconexão com a Mãe Terra. A gente precisa chegar nesse ponto, sabe? A gente precisa ir além. A Paty fala uma coisa que eu gosto muito. Quando você chegou num ponto, não para. Vai além. Você parou de comer carne? Tá, vamos pro leite agora? Vamos pro queijo? Vai além, né? Então, você chegou vegano, né? Você chegou no hambúrguer do futuro? Vai além. Porque ele não vai te reconectar. Ele não vai te trazer pro colo da mãe. Ele não vai te dar o respeito que você precisa ter com a mãe. Então, voltar para a mãe é voltar para a feira de domingo. E é voltar para a tua cozinha. Exato. Voltar para a mãe é ter o prazer em tocar naquilo que é da mãe e fazer o seu próprio alimento e se desconectar dessa história que você só tem pressa e que você precisa de tudo pronto. Isso é uma energia, é uma mentira coletiva. E é uma energia masculina, Ju, porque quando a gente pensa, por exemplo, o que rege o feminino? É a lua. E a lua tem ciclos. Então, quando a gente se vê nesse lugar de pressa, essa energia masculina tomou conta. E aqui, de novo, a gente não está colocando, não é depor contra o masculino, mas a gente precisa ver como o mundo foi masculinizado e a energia feminina foi decapitada. Porque, óbvio, se a gente está conectado com a lua, se a gente está conectado com o nosso ciclo menstrual, a gente sabe que vai ter um dia que é de um jeito, outro dia que é do outro jeito. Agora, quando a gente quer as coisas imediatas, não respeita os ciclos, então os ciclos fazem parte do feminino. E é importante essa reconexão. É importante que a gente veja tudo isso, qual é o momento, como a Ju colocou. Sem dúvida nenhuma, eu lembrei de uma fala do Oberon também, de uma conversa que a gente teve, justamente só que a gente estava dizendo sobre o teor do alimento do ponto de vista do mestre animal, ou seja, da gente ingerir algo que seja uma secreção ou a carne deles. E ele estava colocando desse fator empírico que existe, além de caloria, no alimento, ou seja, que a gente se alimenta do sofrimento. E o que você está colocando aqui com essa alimentação é que justamente a reconexão, quando eu ingiro, então, vou trazer a fala do Oberon, ingiro toda essa questão da secreção da carne, eu começo a digerir o quê? O sofrimento. Então, óbvio que aquilo vai apontar em mim como mais sofrimento, como mais agressão, de diferentes maneiras. Agora, ao passo de que essa alimentação que a Ju está propondo, volta a gente para o colo dessa mãe que ela está colocando. E sem dúvida nenhuma, eu quero aqui com isso também colocar que existem pessoas, Ju, e você sabe nos cursos que você dá da transição, que em determinado momento vão precisar transicionar com apoio de alguma coisa da indústria. Maravilha, mas desapega. Ou seja, eu acho incrível, por exemplo, a gente ter um onívoro, por exemplo, que quando eu ia, né, porque agora na pandemia, para casa dos meus pais, e eventualmente eles traziam algo industrializado, e eu via que naquele momento eles não comiam. Então, maravilha, agora não significa que a gente precisa ganhar cada vez mais consciência e parar nunca. Não existe parar embaixo do sol. Tudo que existe embaixo do sol está em alguma forma de transformação, de transmutação. E quando para, a morte vem. Ou seja, a gente é solicitado a sair. E a gente tem muita coisa para fazer aqui ainda. A gente não pode aceitar esse convite agora. A gente precisa continuar para realizar esse trabalho de cada um de nós, para reconectar com a nossa mãe. Porque ela precisa. E a gente também.
Então, queria só Com colocar certeza. isso, sabe, Ju, desse ponto de vista que me chamou muita atenção e para compartilhar, para trazer realmente, sabe? E é engraçado, né? A gente perdeu esse prazer em tocar o alimento, o processar, o picar, o preparar, o colocar a nossa energia de amor. A gente perdeu toda essa conexão. E vocês imaginem assim, o leite, por exemplo, né? O Sim, leite materno perfeito e o leite ninho. O que tem no leite ninho? sim. Um monte de açúcar, óleo de canola, óleo de milho. Essa é uma indústria. Ela tenta imitar de uma maneira maldosa aquilo que a Mãe Terra faz com perfeição. Então, eu pergunto a cada um de vocês que está ouvindo essa live, quem tem sido a tua mãe? Sim. Quem tem sido a tua mãe? Que mãe você está escolhendo? Né? Uma mãe de braços de ferro ou uma mãe amorosa? Pensem em quem vocês estão escolhendo para ser a mãe de vocês. E não tem como a gente falar de respeito à mulher, à fêmea, ao feminino, enquanto a gente não voltar para o colo da grande mãe, através dos nossos garfos e facas todos os dias. Quando eu como da terra, eu me respeito e eu me curo. Quando eu como da terra, eu respeito a terra e eu curo a terra. E eu respeito os outros seres e eu curo os outros seres. Ai, que delícia! Você tá Então, falando e ela gente, tá ouvindo, ela tá assim para você. Por isso que eu quis mostrar, ela tá assim. fofinha. Eu tenho paixão por gato, né? Tá aqui. É Então, isso, Ju, é essa cura que precisa acontecer realmente, sabe? É a gente se reconectar. E eu vejo que muitas vezes a gente também vê, é frequente isso. A gente olha a situação do planeta e a gente não faz essa ligação, e eu quero, com isso aqui, tentar trazer um pouco mais de voz para isso que a Ju está dizendo, ou seja, repetir, para ver se isso cai de um outro jeito na gente. A gente olha para a situação da Mãe Terra, quando a gente fala, por exemplo, que a gente tem ao todo no mundo o tamanho da África para pasto, por exemplo. A gente olha e fala assim, como é que eu vou mudar isso? Quando a gente fala que o nível de desmatamento, para que a gente consiga entender, não é mais metro quadrado, é por campo de futebol. Então, quando a gente escuta isso, fica uma coisa de, nossa, o que eu posso fazer? Ou seja, a coisa já tomou uma proporção que não existe mais nada para saber. Eu não tenho mais o que fazer. Então, isso que a Ju está falando do prato, isso exerce. A gente esquece que numa sociedade, num mundo capitalista, como a gente consome, o que a gente consome, aonde a gente despende o nosso dinheiro, vai fazer com que essa sociedade e esse mundo se reconstrua em função daquilo. E da mesma forma que a Ju perguntou dessa mãe, qual é a mãe? Então eu pergunto aqui, qual é a mãe que a gente está mandando? Ou seja, esse que é, na verdade, não o dinheiro, mas a nossa vida, porque ninguém ganha dinheiro de cair do céu. Para a gente ganhar dinheiro, a gente despende a nossa vida, ou seja, o nosso tempo vital. Então, o nosso tempo vital, a gente está retornando para quem? Para quem a gente está fazendo isso? E como que isso está voltando para nós? E enquanto a gente favorecer indústrias, a gente não tem chance. Agora, quando a gente começa a olhar de novo, que é um outro aspecto do feminino, então quando a gente pensa nos ciclos, o feminino, quando a gente pensa na comida, no alimento, no servir, no cozinhar, são aspectos femininos que estão no inconsciente coletivo. Eu não quero levantar aqui que os homens não cozinham. Todo mundo cozinha. A gente está em 2021, todo mundo cozinha. Se a gente conseguiu entender alguma coisa que está todo mundo precisando, ninguém vai ficar esperando o outro cozinhar e preparar o prato. Se acontece, essa pessoa tem que se revisar. Então, todo mundo cozinha hoje, mas no inconsciente coletivo, esse alimentar está ligado à mulher até por causa dos seios. Está ligado à mulher por causa da mãe terra. Está ligado ao feminino. E toda a expressão do feminino foi boicotada. Quando a gente começa a voltar para esse feminino, todos nós, homens e mulheres, a gente dá chance para ele manifestar de outras formas. Então, a gente precisa trazer o cozinhar, a gente precisa trazer os ciclos, a gente precisa trazer a terra, as plantas, a sabedoria. Me marcou muito também, Ju, uma expressão, uma pessoa, um jornalista da National Geographic, foi até a Amazônia e consagrou a ayahuasca em uma das tribos. E ele pergunta, então ele fala, nossa, mas como que aqui nessa flora essa pessoa descobriu que eram essas duas plantas que fariam esse chá? E até que por fim ele chega numa mulher, num homem em medicina ali e pergunta para essa pessoa como foi. E a pessoa responde, porque as plantas me falaram.
Eu sonho com essa conexão, eu vou chegar lá ainda. Exatamente, mas é isso, isso é possível. Só que só vai ser possível se a gente for tirando toda essa parafernália que a gente colocou nas nossas vidas que impede a manifestação do mistério. Sim. Aí é possível. Agora, enquanto isso, a gente vai viver nessa expressão, ou seja, do frenético, do fazer, de não ter tempo, de comprar feito, de... E quando isso, até quando? A gente não tem mais tempo. A água está acabando. Daqui 20 anos, metade da água potável no mundo. Dados da ONU. A gente não tem mais tempo. É nessa geração, não é para frente, é agora. As crianças que a gente vê, que a gente diz que ama da nossa família, muitas vezes elas não herdarão da gente algo decente. Muitas vezes elas vão herdar da gente o mais pobre que existe, só dinheiro. E elas não vão poder fazer nada com esse dinheiro. Com certeza. E olha, eu queria muito que todos que eu vissem, sabe, saíssem daqui com essa consciência de que para a gente sair desse sistema patriarcal, abusador, escravocrata, adoecedor, preconceituoso, elitista, começa no teu prato. Exatamente. Você pode começar no teu prato, né? Então, assim, Hipócrates, há 2000 anos atrás, dizia que teu alimento seja o teu remédio, que teu remédio seja o teu alimento. E hoje eu vou parafrasear isso dizendo que o teu alimento seja a cura de Gaia. E a cura de Gaia seja o teu alimento de viver, de vida, seja o teu motivo de vida. Então, gente, evita, sabe, a poluição com tanto transporte. Compre de um pequeno produtor que está plantando ali perto da tua casa. Isso é cura da terra. Planta os teus vasinhos, tem o seu manjericão, o teu alecrim, mexe na terra, reconecta, põe a mão nela. Você vai, a ponta dos teus dedos está lotada de conexão e você vai se conectar com a terra. Diminui os produtos industrializados, come o que vem pronto da mãe, respeita os ciclos da terra. Sabe por que tem melancia agora? Porque a gente precisa de água no corpo. Daí vem a melancia. Daqui a pouco é outono, vem a laranja, porque vem a vitamina C para preparar a gente para o inverno. Não queira comer morango em janeiro, porque a terra não dá morango em janeiro. Aí eu obrigo ela a dar morango. É a mesma coisa que eu faço com mestras vacas, é o estupro da terra. Porque daí eu vou lá e faço. Ela dá o que eu quero, na hora que eu quero. Então, não coma o que não é de época, porque isso é respeito com a mãe. E quando você respeita a mãe, você respeita o feminino. A natureza, ela tem uma conspiração silenciosa para que cada um de nós possamos existir em pleno prazer, em amor incondicional. Por isso que a melancia vem na hora certa, a laranja vem na hora certa, tá tudo no lugar certo. Só falta a gente ter olhos para enxergar. E o nosso maior canal de conexão com o universo e com todos os seres é através da comida, da observação da natureza, porque o que acontece numa mínima célula acontece em todo o cosmos, e da observação de nós mesmos. Quando eu observo a natureza e tento me comportar como ela, eu estou no movimento certo, né? Quando a gente entende que a lua é cíclica e que eu sou cíclica, a gente tem que entender essas coisas para fazer essa reconexão. Então, assim, que ninguém te chame de frágil ou vulnerável porque você é mulher, né? A gente carrega o dom da vida dentro do nosso corpo, assim como a grande mãe. E ao mesmo tempo que ninguém chame a terra de infértil e escassa, porque ela tem 300 mil espécies comestíveis e a gente só come 200. Ela é muito fértil e nós somos muito férteis, nós não somos frágeis, não somos vulneráveis. E, gente, padronizaram também a beleza da mãe terra. 30% do alimento é desperdiçado porque tá feio, porque tem uma manchinha e tem gente passando fome. Sim. Então, que não deixe ninguém mais padronizar os frutos da terra e não deixe ninguém padronizar a tua beleza enquanto mulher. Você não precisa de silicone, nem de maquiagem, nem de salto alto, aquele salto que te tira da terra. Colocaram salto na gente e depois colocaram a gente para viver um em cima do outro em prédios, porque assim a gente se afasta da terra e a gente perde o poder da conexão com a vida. Não deixe que ninguém padronize a tua beleza. Eu estou num grande momento de despadronização e eu me sinto tão feliz por isso, tão feliz, tão grata de poder me amar a mulher que eu sou. Isso é um sentimento muito gostoso. A maçã pequena, a maçã grande, a maçã com manchinha
é perfeita, todas são perfeitas, assim como você é perfeita. Sim. Que ninguém, sabe, se atreva a continuar com esse paradigma maluco que faz com que 40 mil mulheres sejam estupradas no Brasil por ano. Tá? E que esse mesmo conceito faça a destruição do nosso cerrado, da nossa Amazônia, porque é o mesmo conceito. Sim. O cerne, como diz a Paty, é o mesmo. O adoecimento é o mesmo. E a gente precisa se curar desse adoecimento. Sim. Então, que a gente se satisfaça com aquilo que a Mãe Terra nos dá, porque ela é potência, como nós mulheres somos potência, e ela é perfeita, como nós somos perfeitas. Tá tudo perfeito. A gente só precisa enxergar de novo, tirar todos os véus que foram colocados. E dessa maneira a gente se tornar co-criadoras desse novo feminino, que nasce e floresce e cresce, e que eu tenho muita fé nesse mundo novo. Por mais que tudo me diga o contrário, que se eu ligar a televisão e se eu olhar para o lado e se eu abrir a minha janela, nada me tira a fé de que todas e todos os seres nós vamos ser livres no nosso masculino, no nosso feminino, nós vamos ser livres para ser quem somos, nós vamos ser livres para não usar maquiagem, não usar salto, andar de pé no chão e falar eu piso na terra sim, porque a terra não é suja. A terra é conexão. E curioso, Ju, muita gratidão que você trouxe isso da Terra e que lindo tudo isso que você trouxe para nós. Você vê que do mesmo jeito que falaram para nós que a Terra era suja, falaram também da nossa menstruação, que ela é suja. Exatamente. O nosso sangue é sujo. Tudo que é feminino é sujo. É sujo. É promíscuo. Você sabe, é algo que realmente a gente precisa tirar, é que a gente precisa subjugar. E aí eu coloco nessa conexão com a terra, especialmente para as mulheres, eu sei que tem homens escutando também, então para que os homens respeitem isso como um ato realmente de reconexão da mulher e que possam refletir a respeito disso. A gente voltar nossa menstruação para a terra. Tem um estudo super bonito que fala que, por exemplo, orquídeas em um orquidário, que elas floresciam em determinada época. E quando ela começa, esse orquidário, esses vasos, eles começam a receber essas orquídeas, a menstruação, eles vasos, elas, plantas, orquídeas, elas começam a florescer, porque existe muita potência. A Ju trouxe para nós a questão da força, ou seja, eu vejo sempre que existe quando eu penso no masculino e no feminino, eu penso que o masculino é forte e o feminino é potência, é algo quântico, é algo que é realmente quando a gente pensa numa mãe protegendo um filho, até mesmo quando a gente pensa em Gaia, que poderia terminar com a gente e ainda por compaixão oferece o alimento para nós. Então, isso para mim é a potência de regeneração, de amor, e é algo que me toca profundamente o coração. Então, eu deixo aqui para essa conexão também esse tópico da menstruação, que eu vejo importante, porque Sim. também a gente precisa desmistificar, já que por pouco nós mulheres somos sujas de todas as formas. Inclusive, em algumas cerimônias no Oriente, se a gente está menstruada, a gente não pode entrar. Se a gente está, ou se simplesmente a gente menstrua, ou seja, se a gente é mulher, a gente não pode participar. Então, a gente precisa tirar isso do inconsciente coletivo. E a forma, através de conversa, para voltar, como a Ju falou, desde o prato, olhar tudo isso que acontece na Terra e falar como eu mudo no teu prato, como a gente muda na nossa vida, no nosso cotidiano. E para quem quiser, gente, ter o coaching da Ju para isso, a Ju ela pode ser acessada, tem o link dela num post que eu já fiz e em outros, mas vou colocar aqui também na live. A Ju, além desse trabalho que ela faz no crudivorismo, ela também auxilia mulheres, especialmente, mas também homens, né, Ju? Sim. A emagrecer. E isso muitas vezes às vezes a pessoa ela pensa que ela tem um problema que ela tem que viver com sobrepeso, ela tem que ser obesa, ela precisa ser. E tudo isso também é algo fabricado dentro do quê? De uma indústria que quer vender a todo custo, não importa o nosso colesterol, não importa a nossa saúde, não importa a proteína ou o cálcio, não importa, ou seja, o que se quer é vender. Então eu deixo aqui para quem quiser essa assessoria da Ju, ela dá um curso que eu participei e que transformou a minha vida, foi através desse curso que eu trouxe crudivorismo para o meu dia a dia, embora não seja 100% crudívora. Através desse curso também eu tive contato com outras pessoas que acessaram curas nelas muito maior do que simplesmente emagrecimento. Como na turma que eu estava, tinha uma pessoa que tinha um neto autista. E com alimentação crudívora, essa pessoa conseguiu resultados no comportamento desse ser. Tudo isso é para a gente pensar
que a gente pode mudar, a gente pode influenciar, a gente pode impactar, mas a gente precisa reacender a chama do feminino em homens e mulheres. E a Ju tem esse poder de, como ela falou, levar a gente para o colo dessa mãe. Ju, te agradeço profundamente, como agradeço aqui todas as mulheres, todas as pessoas, todos os homens que estão escutando. E vibro verdadeiramente que você continue esse serviço. Quero perguntar para você se você tem uma mensagem final para deixar para nós, de tantas que você já deixou e que eu mesma vou digerir ao longo dos próximos tempos. Eu desejo de todo o meu coração que cada um de vocês possa sentir o abraço da mãe através dos seus garfos e facas, porque esse abraço é tão carinhoso, é tão amoroso, que vocês jamais vão querer sair dele. Ju, gratidão por nos levar a todos ao colo dessa mãe. Gratidão por servir essa mãe, por curar essa mãe e por ser uma manifestação dessa mesma mãe divina, através da tua sabedoria, da tua potência e de tudo que você manifesta em termos de cura para todos os seres. Que prospere a tua vida e o teu feminino, na terra e no astral, nesse tempo e em todos os mundos e em todas as eras. Gratidão, Paty, pelo convite. É sempre uma honra. E gratidão a todos que estiveram aqui ouvindo, recebendo essa mensagem. E amo muito vocês. Grande beijo. Querida, eu vou fazer um mantra para a gente terminar aqui. Tá bem. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. E todos os seres sejam felizes e vivam em paz para sempre. Agradeço, Ju, agradeço a todos. Espero estar junto com você em breve, Ju. Essa casa sempre está aberta para você. Gratidão pela amizade, pela tua mentoria. Gratidão a todos.